Olá, aqui é o pastor Wilson da comunidade evangélica Amor Real de Guarapuava, né? Hoje está um calor abençoado aqui, né? Mas vamos lá. Sabe, esses dias, eu como teólogo, como pós-graduado em interpretação bíblica, me assusta algumas coisas aí. O que eu estou vendo, né? Um contorcionismo, quando nós só vamos pegar a palavra de Deus. Lembra daqueles joguinhos para a gente testar a inteligência da gente, que tinha que nós recebemos um tabuleiro vazado, aí tinha uma peça redonda, uma peça quadrada. Hoje na teologia, nós estamos pegando uma peça quadrada e estamos tentando colocar na peça redonda, ou ao contrário. É muito complicado isso. A gente tem visto grandes pessoas de renome aí tentando fazer uma coisa, um contorcionismo, para colocar ideias humanas como se fossem ideias de Deus, e não é. Estamos tirando os textos de contexto e fora de contexto para virar pretexto. Esses dias eu vi um pregador, e olha, repetindo, cara que tem muita admiração, mas ele falando sobre Hebreus capítulo 7. Por quê? A Bíblia, ela fala em poucos textos, em poucos livros sobre o dízimo no Novo Testamento. E um deles é o livro de Hebreus. E no capítulo 7, mais específico, não é isso? E ele tentou dizer uma coisa ali para dizer que eu e você, gentios da nova aliança, nós somos obrigados a dizimar. Não, muito pelo contrário. Não é isso? O capítulo 7 de Hebreus, ele nos dá uma compreensão muito profunda da natureza do sacerdócio de Melquisedeque, que perfigura Cristo, né? O sacerdócio eterno de Cristo. Então, Hebreus capítulo 7 aborda o dízimo e o sacerdócio levítico como um contraste com a superioridade do sacerdócio de Cristo, como sumo sacerdote. Então, e o impacto disso, não é isso? Que ele mostra o impacto na vida, para mim que sou gentil, para nós somos gentios convertidos a Cristo, não é isso? Capítulo 7 de Hebreus fala sobre Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. Então, vamos começar pelo seguinte: o que o autor fala? Ele começa a descrever que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que abençoou Abraão, a quem entregou o dízimo dos despojos. Hebreus 7, de 1 e 2. O ato de Abraão dar o dízimo ao Melquisedeque significa, porque Melquisedeque não era da linhagem de Levi, ainda assim ele recebeu. Por quê? Porque indica a autoridade espiritual superior. Melquisedeque aparece em Gênesis 14, 18 a 20, descrito como um tipo de Cristo, um sacerdote eterno, segundo uma genealogia que coincida sem início e sem fim. Hebreus 7:3. O autor de Hebreus usa a figura para mostrar Cristo como uma ordem superior do sacerdócio de Levi, diferente dos sacerdócios levitas. Por quê? Porque os levitas eram humanos, falíveis, temporários. Cristo é o sumo sacerdote que é eterno, oferece sacrifício perfeito e definitivo. Sabe, e nós não precisamos disso. Sabe, é um assunto que está ficando maçante, já prego isso há mais de 20 anos. Não prego dízimos aqui, nós ensinamos ofertas, mas é o que está escrito. Depois nós vamos falar o que ficou para nós de tudo isso. Sabe, a lei mosaica era uma obrigação para os israelitas. A lei determinava que eles deveriam ser dados aos levitas, dízimos aos levitas, que eram responsáveis pelo serviço do templo e o culto a Deus. Números 18, 21 e 26. Explica que dízimos era a herança dos levitas. Por que era a herança deles? Porque eles não receberam a porção de terra como os outros israelitas. Então, o dízimo... Então o que o dízimo é, pastor Wilson? O dízimo faz parte de uma estrutura cerimonial e sacrificial da antiga aliança, intimamente ligada ao sacerdócio de Levi.
No entanto, Hebreus 7, 11 e 12, o autor deixa muito claro que o sacerdócio levítico, embora importante, era imperfeito e provisório. Se, portanto, a perfeição pudesse ser atingida por meio do sacerdócio levítico, pois sobre ele foi dada a lei ao povo, por que seria ainda necessário que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? E não, por que não segundo? Por que o texto não fala segundo a ordem de Arão? Pois é, isso implica que com a vinda de Cristo, a lei mosaica e suas exigências, olha, a lei mosaica possuía 613 itens que o povo tinha que cumprir. Impossível! Tinha lei para tudo. Incluindo o dízimo, que era obrigatório. Que isso não são mais aplicáveis aos crentes da nova aliança. Quer dizer, isso não é para mim. Hebreus 7,12, o texto afirma: pois quando há uma mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Essa declaração é crucial, pois estabelece o quê? Que o sistema sacrificial é antigo, do Antigo Testamento, que inclui o dízimo, foi substituído pelo novo sacerdócio de Cristo. Sabe? Foi substituído. Hoje nós falamos de dízimos, nós jogamos pessoas no inferno, porque não são dizimistas. É uma imposição do tamanho do dia todo, que às vezes, como a Bíblia diz, põe carga que eles não conseguem levar. Hebreus mostra que o sacerdócio de Levi foi substituído por um sacerdote superior, o de Cristo. Consequentemente, os crentes, incluindo os gentios convertidos, não estão mais debaixo da lei mosaica. Paulo reforça esse ponto em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei. Sugiro uma leitura da carta de Roma, que é muito legal para que você possa entender isso. Sabe, está muito claro. Hoje nós colocamos julgo sobre as pessoas. Para os gentios convertidos, aí você questiona: como que eu faço para ofertar? Porque a igreja tem despesas. Aí despesas tem um salário do pastor, tem várias, tem energia, tem água, tem compra de equipamento, é uma série de coisas que tem. Pastor, e aí? Então, isto não tem mais a imposição do dízimo como mandamento legal, que não se alinha com o ensino do Novo Testamento. Tá? A nova aliança, ela é prática, os apóstolos, se você vê, nenhum pediu dízimo. A prática de ofertas e doações é guiada pela generosidade e liberdade em Cristo e não pela obrigação legal. 2 Coríntios capítulo 9 diz: cada um contribui segundo o que propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Vemos que o padrão de doação cristã não está mais preso à obrigação do dízimo, mas à disposição voluntária e alegre do coração. É isso que eu quero dizer para você. Sabe por quê? Porque se você fizer um estudo minucioso do capítulo 9 de 2 Coríntios, você vai entender. Paulo ensina a igreja é um show, do capítulo 9 até o final de 2 Coríntios, você vai entender isso, o que Paulo fala sobre isso, sobre ofertas. Às vezes não é de falado isso para você, porque não é interessante. Por quê? Porque tem que ter fé para viver segundo a palavra de Deus. E o que nos interessa, né, no capítulo 7 de Hebreus, que enfatiza é a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, enquanto os sacerdotes levíticos eram mortais e precisavam oferecer sacrifício continuamente, não é isso? Inclusive para si mesmo, para a sua própria purificação, não é isso? Com seu sacrifício, Cristo, com seu sacrifício único, é pelos todos nós crentes, gentios, não gentios, gregos. Então, Hebreus capítulo 7, 23 e 25 fala isso. O sacerdócio de Cristo não é temporário, mas eterno. A sua obra na cruz é suficiente para redimir
para redimir completamente aqueles que vêm a Deus por meio dele. Então, o sacrifício de Levi, inclusive eles tinham que fazer sacrifício, expiação por sua própria vida. Mas eu quero dizer, nesse momento que você vai se ver nesse vídeo, fuja disso. As pessoas, nós temos que ser santos. Nós precisamos entender que dízimo é lei mosaica. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, como Hebreus 7:22 afirma, que se tornou o fiador de uma herança, de uma aliança superior. Isso significa que, como os crentes da nova aliança, estamos sobre uma nova ordem espiritual, onde a salvação é obtida pela fé e não pela observância de leis cerimoniais ou rituais da antiga aliança, como o dízimo. Hoje nós temos rituais para tudo. Tudo. E sendo que o Senhor é contra isso. Se você observar muito bem as Sagradas Escrituras, você vai entender isso. Então, concluindo, capítulo 7 de Hebreus deixa muito claro que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Essa mudança há uma mudança de lei. O dízimo, que fazia parte da lei mosaica, estava intimamente ligado com o sacerdócio de Levi, que não é mais aplicável aos crentes da nova aliança. É muito lindo isso. Cumpriu a lei, Cristo cumpriu a lei. Sobre nova aliança vivemos pela graça e não pela obrigação legal. Para os gentios convertidos em Cristo, eu e você, não deve ser imposto como um mandamento, mas generosidade deve ser guiado pelo espírito de alegria e liberdade. É isso que faz a nossa doação. Sabe por que você não é próspero? Sabe por que você é dizimista, ofertante, faz primícia e não consegue prosperar? Porque você quebra princípio. Existem vários princípios que as pessoas quebram. Isso é importante, eu quero gravar um vídeo só sobre isso. Nós aqui na comunidade evangélica Morrel não temos esse negócio de dízimo nem oferta. Nós montamos uma empresa, aqui nós montamos, eu e minha esposa, montamos uma empresa para custear a igreja, para pagar aluguel, para pagar todas as despesas da igreja. Por quê? Porque nós entendemos isso, que de graça receber, de graça dai. As pessoas ofertam segundo o capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 7. E as pessoas não são frustradas aqui. As pessoas são prósperas. Por que você é frustrado? Porque você é levado a dizimar e ofertar, mas você não é levado a se arrepender. Você não é levado a confessar seus pecados. Você não é levado a andar no bom testemunho. Então, para você prosperar, não precisa... Existem vários textos da Bíblia que diz, Deuteronômio 28, 1 e 2, diz, se você observar atentamente, andar segundo os padrões do Senhor, você vai ser próspero. Então, porque é muito mais fácil você ofertar do que você mudar de vida. É muito mais fácil você tirar dinheiro do bolso do que você buscar o arrependimento. Fica a dica aí. A lei, nós não vivemos mais o tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça, no sacerdócio de Cristo, que é eterno, não no sacerdócio humano como o de Levi. Cumpriu sua parte, o sacerdócio de Levi, e hoje nós temos o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deus abençoe você. Se você gostou, compartilhe, escreva para o pastor Wilson. Se você não gostou, amém. Deus abençoe.